Boa tarde a todos. Carlos César. Presente. Cláudio Eufrásio. Cláudio Diógenes. Presente. Francisco Evandro. Jair. Presente. Zé Ayrton. Presente. Josmar de Castro. Carlos Tchê. Maurício Matos. Presente. Nayara Teles. Presente. Neide Queiroz. Presente. Ney Pires. Presente. Milton Caixa. Ricardo Santana. Ronaldo. Presente. Constatando o número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Expediente do dia. Iniciando o expediente, autorizo a leitura do projeto de lei número 011/2015, de autoria do vereador Ronaldo Lima. Projeto de lei número 014/2015. Artigo 1º no município de Aquiraz, o casamento comunitário a ser realizado anualmente no mês de julho, cabendo sua organização à Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, o envolvimento das demais secretarias que se fizerem necessárias. Artigo 2º. O casamento comunitário tem que o artigo 1º será autorizado para aquele casal que, pelo menos, um dos benefícios deve possuir NIS e estar devidamente inscrito no Cadastro Único de Aquiraz. Artigo 3º. O Poder Executivo implementará esta lei por decreto no prazo de 60 dias. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementar A leitura dos requerimentos número 019, 020, 021, 022, 023 e 025/2015. Requerimento 019/2015. Os requerimentos vão ser lidos, logo em seguida discussão e votação, 1 a 1. Requerimento número 019/2015 requer a convocação do senhor Davi Barreto Sucupira, Procurador-Geral do município de Aquiraz, para prestar esclarecimento acerca das graves denúncias sobre a desapropriação da terra localizada no distrito de Prainha, na forma que indica. O vereador vai signatar as das atribuições legais e na forma regimental, com esteio e fundamento na disciplina do artigo 14, inciso 10 da nossa lei orgânica, vem a presença de Vossa Excelência requerer que, após aprovar pelo plenário desta augusta Casa Legislativa, seja feita a convocação do senhor Davi Barreto Sucupira, Procurador-Geral do município de Aquiraz, para prestar esclarecimento acerca das graves denúncias sobre a desapropriação do terreno localizado no distrito da Prainha. Segundo o processo que tramita perante a Advocacia Geral da União, o município de Aquiraz desapropriou um terreno recém mas aqui não tem capião não. Estrangeiros, uso capito, por estrangeiros italianos, pagando a quantia de R$950 mil. Ocorre que a área é terra da União, razão pela qual está o município impedido de fazer qualquer intervenção na área. Ainda de acordo com as informações do processo, a União já havia doado ao município para fim de instalação de escola, área maior ao lado do terreno desapropriado. Estamos encampando esta luta na defesa intransigente da implantação de uma escola na localidade da Prainha. Se o município já tinha esta área destinada para isto, poderia ter utilizado os quase R$1 milhão para a construção do equipamento. No juízo
determinar de valor, não havia razão para desapropriação de outra área, ainda mais sendo essa área adquirida por estrangeiros através de um escapião recente. Pelo exposto, solicito o meus pares o apoio para aprovar o presente requerimento. Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Aquiraz, vereador Ney Pires, Partido Solidariedade. Para discutir. Em discussão. Para discutir, presidente. Em discussão. Cumprimentar rapidamente aqui a todos, presidente, em nome de Vossa Excelência, que ora preside essa sessão, e os vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui na webcâmara, os que nos dão a honra de sentar aqui sempre no plenário. Presidente, eu com muita tranquilidade eu vou discutir esse meu requerimento. Eu tive o cuidado de ler todo o processo que já tramita na AGU, na Advocacia Geral da União, sobretudo as palavras da procuradora, a advogada doutora Keila Pereira Nery, quando ela, com muita precisão, fala de uma série de erros e vícios deste processo, a qual, inclusive, é preciso que se diga que já tem um documento da Advocacia Geral da União que diz que a presente notificação extrajudicial tem como objetivo impedir e suspender, meus caros colegas, a prática de todo e qualquer ato administrativo do município que seja expressado dos atributos de direito de propriedade relativa. Ela fala que os muitos erros que aconteceram nessa desapropriação, no nome do Dr. Cláudio Eufrásio, ela elencamos aqui que ela fala que houve um superfaturamento de 950 no valor total foi R$ 950 mil, já que visto que o levantamento do Código Tributário do próprio município reza que o valor desse terreno seria até R$ 250 no metro quadrado, ficaria em torno de 700 e poucos mil reais, já foi desapropriado muito acima, por 950 mil, pago com 2 cheques, estranhamente pago com 2 cheques no mesmo dia, na mesma conta, no mesmo horário, uma coisa absolutamente esquisita. Fala da irregularidade da comissão de avaliação do imóvel, comissão da prefeitura, doutor, meu amigo Cláudio Olhos. É bom que se diga, nobres vereadores, que a coisa lá dentro já começou a ficar complicada. Sexta-feira, 48 horas antes, portanto, antes da sessão, nós temos que entrar com os requerimentos para que eles possam tramitar na casa. E isso é de conhecimento, está no site, está em todo canto, todo mundo tem acesso a isso. Pois pasmem, eu recebi uma mensagem, e ela me é muito clara, que veio de dentro dessa prefeitura, de componentes dessa administração, porque ela fala assim, com muita propriedade: se você quer, vereador, saber realmente a verdade sobre o terreno da Prainha, convoque a doutora Ticiane, que é funcionária, engenheira e é funcionária, e é uma das que teria que ter assinado o laudo, o fatídico laudo, para autorizar a compra desse terreno. E pergunte a ela por que ela não assinou o laudo. Está aqui no meu telefone uma mensagem anônima, veio vindo de um computador, que se eu quiser descobrir quem foi, eu vou ter um pouco de trabalho, tem que ir para a polícia, então não me interessa também, mas vou convocá-la para saber por que ela, sendo componente da equipe de desapropriação, da comissão de desapropriação, da comissão de avaliação, não assinou esse laudo. E a moça e a senhora doutora procuradora, a advogada doutora Keila Pereira Nery, que é da Advocacia Geral da União, ela diz: irregularidade na composição da comissão de avaliação do imóvel desapropriado dessa administração. Defeito no laudo de avaliação. Laudo esse que essa senhora era para assinar, era para ter no mínimo 3 assinaturas e só teve uma assinatura, não sei ainda, mas me parece que essa pessoa nem era participante dessa equipe de avaliação. Desnecessidade, olha o detalhe, meu amigo Juanquinho, vereador. Desnecessidade da desapropriação do imóvel, uma vez que o município de Aquiraz requereu ao SPU a doação de uma segunda área para
juntar-se com uma área já existente. E aqui é muito claro, meus nobres colegas vereadores e as pessoas que nos acompanham. Está no Diário Oficial da União, em letras miúdas, mas eu tive cuidado aqui de marcar, e está tão miúda que eu preciso de uma lupa para ler, mas diz aqui que autoriza a cessão de uso gratuito ao município de Aquiraz, Estado do Ceará, um imóvel para de 7.154,79 metros quadrados, localizado na Prainha, para a Escola Rita Paula. Já doada. Na administração, isso aqui foi na época, no ano de 2003, da ex-prefeita Ridelza Cabral. Na administração passada do senhor Edson Sá, ele pede, está aqui o ofício, que o SPU faça a doação do terreno imediatamente ao lado desse que foi desapropriado irregularmente, me parece, tudo indica, pedindo a doação desse terreno de 10.519,60 metros quadrados para a construção da escola, e o outro lado, 7.000, que já é da prefeitura, ficaria para uma coisa de cultura. Aqui a foto do terreno, todas as fotos do terreno, está em preto e branco, mas o processo está em colorido. Depois já tem um memorial descritivo, assinado por um funcionário da prefeitura, mostrando onde é que é o terreno. E a planta do município, não, vereador Maurício, mostrando o terreno de 7.000 e poucos metros quadrados, que já era do município por cessão da União, o terreno de 10.519,60 metros quadrados, que já não foi finalizado, porque a prefeitura não foi lá buscar o documento, mas no dia 11 de 12 de 2014, está aqui a tramitação dizendo que já está na divisão de destinação patrimonial. Por que isso? Porque no dia 7 de 3 de 2012, muito antes de haver esse processo de desapropriação irregular desse terreno, a senhora Marluce de Jesus Pereira, funcionária da AGU do Ministério do Planejamento, ela diz que averigue-se se os terrenos não têm a mesma matrícula, se não é o mesmo terreno, senão a doação está autorizada. Está aqui o documento, todos os coordenadores assinando essa doação. E por fim, o ex-prefeito Edson Sá, na época prefeito, já pedindo inclusive para cercar, para evitar uma invasão enquanto a escola fosse construída. Se não, vejamos, meus caros, o município tem um terreno já doado no operador Ricardo. Um segundo terreno, autorizar a doação, faltando só o trâmite de ir lá pegar a certidão para dizer que está aqui doado, para a construção, nobre vereador Jair, da dita escola Rita Paula. Da dita escola. E ela diz mais. No que pertine, eu perdi meu celular, mas no que pertine a questão da desapropriação, existem outras irregularidades, doutor Antônio. Porque, primeiro, não se pode usucapir um terreno da União. Não se pode. Quer dizer, a Procuradoria desse município não se deu nem o trabalho de analisar a lei. A lei proíbe, meu vereador Zé Ayrton, que preside essa sessão, de que não se pode desapropriar um terreno que foi feito os capiões. Assim impossível, com prazer. Que não se pode fazer desapropriação de um terreno que foi feito os capiões de um terreno da União, porque não se pode, a lei não permite fazer os capiões de um terreno da União. E mais, para fazer essa desapropriação, se não fosse da União, só em desapropriado, doutor José, um terreno que é de uso capião, tem que esperar o prazo da ação rescisória de 2 anos. Na vereadora dele, foi um fenômeno a desapropriação desse terreno. Em poucos meses ele foi desapropriado e resolvido tudo no fórum. Em poucos meses, 6, 8 meses.
terminou isso. E eu nunca ouvi falar na minha vida que um terreno que fosse desapropriado não houvesse discussão. Normalmente o dono do terreno não concorda, não faz não aceita, porque ele precisa, ele vai questionar o preço dele, e tal. Não houve. E não esperaram o prazo, essa administração não esperou o prazo de passar os 2 anos para saber se não havia uma ação rescisória, doutor. Aí tu sabe muito bem disso. E você tem até 2 anos que alguém pode requerer esse terreno, alguém pode não aceitar essa desapropriação e fazer. Não esperaram, portanto, o vereador Ricardo, esgotar todos os prazos de revisão. Tudo bem. Esse processo está eivado de erros grosseiros, de erros primários, de erros até esquisitos, que se levanta suspeição sobre isso. Quem está dizendo isso não sou eu não, quem está dizendo isso é a Advocacia Geral da União. Aí a pergunta inicial, nobre Zé aí, que eu presidi essa sessão: para que desapropriar um terreno por 950 mil reais, quase R$1 milhão, quando você tem 2 terrenos ao lado, um resolvido e um para resolver? E agora, meu amigo Nildo de Castro, conhecido como Nildo dos Pescadores, a sua prainha, a nossa prainha, a prainha do nosso Aquiraz, ficou sem a escola, que todo mundo está interessado em ter, ficou sem o dinheiro, porque a gente não sabe cadê esse dinheiro, pagou-se esse dinheiro, talvez tenha sendo gasto, todo mundo está curtindo lá, não sei aonde, na Itália, porque a turma é estrangeira, está no meio do mundo lá, e não tem, e está proibido que se construa, a União não deixa construir. Quer dizer, hoje nós não temos mais a escola, não temos o dinheiro e temos 2 terrenos para ser utilizados para construir a escola para as crianças e adolescentes do nosso município. Quer dizer, os indícios já averiguados são muito fortes. O erro, ele é absolutamente visível. Como se pode, meu Deus, desapropriar uma terra se você já tem todo esse lamoria aqui que o município não tem dinheiro para fazer isso e aquilo outro e vai se gastar dinheiro num terreno que não se pode construir? Eu ia dar um vereador Ricardo. Só eu pedi antes. Vereador Jair, em seguida o vereador Ricardo. Vereador Ney, Pois não. esse fato deve ser esclarecido, embora eu acho que Vossa Excelência está cheio de boas intenções com o requerimento. Eu penso, vereador Ney, que a vida do procurador, somente do procurador, essa casa não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Eu entendo que diante dos fatos que foram colocados, por exemplo, eu aqui não quero me ater, e nem é papel dessa casa, se ater a questão de uso capião. Aqui nós temos que investigar, nós temos que fiscalizar a forma como foi adquirido pela prefeitura. É bom que fique muito claro para quem está nos escutando que nós aqui vamos investigar e examinar a forma como foi adquirido o terreno. E acho que só a vinda do procurador aqui não vai resolver. Porque existem outras pessoas que são parte desse processo. Eu acho que uma simples sessão para ouvir o procurador não é razoável. E nós temos a obrigação, nós temos o dever de zelar pela coisa pública. Acho que esse tema, vereador, precisa ser melhor aprofundado. Eu acho que essa casa, a maior resposta que pode dar à sociedade de Aquiraz, que todos os dias reclamam pela inoperância, pela covardia, que fica calada aqui, todo mundo amordaçado, não tem coragem de investigar. Por quê? Será que isso aqui se transformou num feudo? E o prefeito é Deus? Ele não é Deus. Acho que esse assunto não é passivo somente de um requerimento para o procurador vir.
Eu primeiro quero Obrigado, eu já incorporo. boa tarde a todos aqui presentes, os colegas vereadores. Eu quero dizer ao vereador Jair que eu discordo do vereador Jair. Discordo. Se vai investigar o problema, tem que investigar tudo. Tudo! Desde o uso capião. Desde o uso capião. Se o vereador está dizendo ali da cara dele, ele disse que o vereador está cavado aqui, que o uso capião foi feito de forma apressada. O vereador disse ali. 6 meses. 6 meses, o vereador disse na sessão passada. Então, se o vereador Ney está dizendo isso, vamos colocar o juiz aqui. Chama o juiz também, vereador. Vossa Excelência está dizendo que tem regularidade dos capião? Se Vossa Excelência está dizendo que tem regularidade na compra do terreno, na avaliação do terreno, no uso do capião, negativo, vereador Jair. Eu não entendo porque Vossa Excelência só quer investigar uma coisa, não. Não, se começou com os capião, tem que chamar. Se Vossa Excelência disse ali que o uso do capião foi feito errado, nós temos que saber porque o juiz deu o uso do capião 6 vezes. Nós temos que saber sim. Povo de Atirais. Se o uso do capião não pode ser dado no prazo de 6 meses, e nós podemos querer saber aqui como foi que a prefeitura comprou, por que o vereador não pode saber o que o juiz deu 6 meses? Que conversa é essa, Jair? Pode? Se não pode, se Vossa Excelência acha que nós não podemos convocar o juiz aqui, então pronto, vamos encaminhar a ofício ao juiz para saber o que ele deu os capões 6 meses. Agora eu acho muito engraçado, rapaz. Eu não estou aqui, vereador Ney, dizendo que eu sou contra o seu requerimento, não, vereador Ney. Certo, vereador Maia? Agora, eu não entendo. Tudo tem um início, um meio e um fim. Estão querendo investigar o fim, mas não estão querendo investigar o início. Eu não acho isso, vai saber. Ô, vereador Ronaldo, me desculpe, eu posso estar enganado, for de Atirais, mas eu acho assim, se o início, teve o início que foi o uso capião, teve o meio que foi a desapropriação, e teve o fim, que foi a forma de compra, uma investigação ao fim, eu não estou entendendo o porquê de não sabermos desse uso capião, eu não estou entendendo o que está acontecendo, ninguém quer saber, porque o juiz deu os capiões sem medo. Agora, eu quero saber. Se alguém não quer, então, meu amigo, eu não estou entendendo eu não estou entendendo aqui o que se quer investigar. Porque estão pulando. Vereador, estou entendendo a sua parte. Entendeu? Não, estou entendendo. Mas infelizmente você está querendo colocar, sei lá, o juiz Não, contra o Ney. estou pedindo para colocar o juiz contra o Ney, não. Eu acho que isso não é. Vossa Excelência não está entendendo. Vossa Excelência não está entendendo. Vossa Excelência não está entendendo. Veja bem. Vossa Excelência não está entendendo. Eu vou falar bem devagarzinho, vereador. Vou falar bem devagarzinho para Vossa Excelência entender. Vossa Excelência não está entendendo. Eu não estou dizendo, vereador Ney, confundiu a bola. Eu não estou dizendo, nós queremos colocar o juiz ou o vereador Ney contra o juiz, não. Até porque eu sou favorável a esse requerimento. Eu só estou dizendo que se nós queremos saber como a prefeitura comprou, nós também podemos querer saber por que o juiz deu os campeões 6 meses. Ou não podemos? Eu estou querendo pedir, eu não estou mandando, não estou mandando o vereador Ney pedir, não. Estou dizendo aqui, se nós queremos saber como comprou, por que essa casa não pode querer saber por que o juiz deu 6 meses? Não, vereador. Não é parte nossa. Vou explicar a Vossa Excelência. Eu vou encerrar, só dizer uma coisa da sua parte. Me desculpe, vou ser a favor do seu requerimento, vou votar, eu acho que tem que ter explicado. Agora, me desculpe. Dizer aqui que não quer saber por que foi dado os campeões 6 meses, me desculpe. Deve ter alguma coisa estranha aí. Vossa Excelência foi muito. Talvez tenha interpretado errado determinadas coisas aí. Primeiro que eu não disse que eu disse que o foi em tempo recorde, foi de 6 a 8 meses, mas eu não posso, nós não temos competência para fiscalizar o judiciário. A nossa função maior aqui é fiscalizar o executivo. Quem tem que fiscalizar o judiciário é o CNPJ, o CNPJ é uma empresa, é o CNJ e o Tribunal
Tribunal de Justiça. Mas quero dizer a Vossa Excelência que todo e qualquer requerimento que Vossa Excelência apresentar nesse sentido, eu voto a favor. Mas, para a gente não perder tempo, não desviar o foco, não deixar de fazer o que tem que ser feito, e a nossa prerrogativa máxima é fiscalizar o executivo, a gente tem que tratar da desapropriação para frente. Por que, não, vereador? A Procuradoria do município, não, vereadora Richelle, tem obrigação de entender do assunto e verificar que aquele terreno não podia ser desapropriado. A segunda parte mais importante de todo esse processo, já bem avançado na Advocacia Geral da União, é que o município tem que enxergar que não poderia desapropriar aquele terreno. É proibido por lei. Porque o primeiro e o mais importante, vereador Ricardo, é que o município tinha que ter a responsabilidade, a responsabilidade de não pegar quase R$1 milhão da nossa educação, que já é sofrida, que já é muito precária, que precisa muito de investimentos, e pegar esses dois, eu posso chamar de dois terrenos, não, vereador, porque um estava terminado e outro, faltava só uma pessoa da prefeitura ir lá para pegar a certidão do segundo terreno. Então não tem dificuldade, os documentos estão aqui. E pegar esses 950 mil que sumiram, 950 mil que foi para a Itália, que foi não sei para onde, não sei de Esporro mora, e era para ter construído a nossa escola. A nossa obrigação, nobres vereadores, é fazer essa investigação do Executivo, e assim eu falei. E há um bom começo para isso, eu concordo com Vossa Excelência, o vereador Jair Silva. Vossa Excelência foi cirúrgico. Chamar só o procurador não resolve tudo. O procurador vai me servir aqui para explicar por que ele assinou o documento aqui da desapropriação, concordando com a desapropriação desse terreno, ele, o prefeito e as partes, sendo que dois problemas. Um, repito, nós já tínhamos o terreno, e outro, esse terreno não podia ser desapropriado. A questão é simples, não tem discussão, não precisa tentar tirar isso de foco. É uma coisa absolutamente... Eu não estou querendo tirar de foco, não. Quer dizer, Vossa Excelência, que eu sou favorável do projeto. Mas se descambar, por requerimento, mas se for para descambar do nível que está aí, até a hora da votação, eu posso mudar meu voto. Quer dizer que até agora eu sou favorável. Repito a Vossa Excelência que qualquer requerimento que Vossa Excelência quiser apresentar sobre a questão dos campeões, eu assino sem problema. O meu requerimento para fazer o chamamento do procurador é para perguntar o porquê do nascimento de todos esses erros desse processo de desapropriação. O meu requerimento, o requerimento que eu apresentei para essa casa, que eu espero que os nobres colegas votem, é neste sentido, da gente averiguar por que a Procuradoria do município aceitou fazer uma desapropriação de um terreno que não podia ser desapropriado. Ponto. O que acontecerá depois disso, nós saberemos depois da vinda do novo procurador aqui, se esta casa, se os novos colegas acompanharem e votarem sim a esse meu requerimento. O vereador Maurício vai falar, o vereador Ronaldo já retirou? O vereador Ronaldo? Vereador Ney, vereador Jair, vereador Ricardo, eu não tenho nenhum problema, porque na minha vida política, de votar requerimento para convocar qualquer que seja nesta casa, para a gente esclarecer os fatos. Eu acho, vereadora Maiara, que o que tem na esfera pública tem que ser esclarecido. Agora, se eu tenho uma maçã que está podre, eu não posso comer uma parte e deixar outra. Parece que aqui tem uma maçã que está podre, mas parece que uma parte toda eu posso comer e a outra eu tenho que deixar fora. Se a maçã está podre, eu tenho que tirar a maçã todinha. Mas aqui não é nem surpresa para ninguém que esse município, historicamente, aí, se você procurar a Procuradoria Geral da União, nós temos vários processos de guilhagem de terra nesse município. Vários, né? N processos de guilhagem de terra. E o instrumento mais usado nesse município é o uso capião. Quando o vereador colocou o vereador Ney, que ele ficou muito surpreso de 6 meses ter sido feito.
Essa casa não tem competência para convocar o juiz, nem procurador. Essa casa tem competência para convidar e para consultar a Procuradoria-Geral da União, a Secretaria do Patrimônio da União e a Advocacia-Geral da União, que está com ele nesse processo. Essa casa tem sim, vereador, tem competência para convidar e para fazer consultas. A gente não pode pegar uma maçã que está doida, tirar um pedaço e o outro não. Porque todos os entes estão envolvidos nesse processo. E aí nós temos que ter muita responsabilidade. E aqui, nós estamos convocando o procurador, e não queremos dizer que o procurador é culpado desse processo. Nós temos que ouvir. Todo mundo tem que ter o direito da ampla defesa. E tem a inocente até que se prove o contrário. Essa casa vai convocar o procurador, vai convocar mais alguém, vamos ouvir todas as partes. Infelizmente, o processo não chegou aí na minha mão, não chegou. Eu não tenho nada contra votar nenhum procedimento, nenhuma convocação aqui nessa casa. Pelo contrário, votarei a favor de qualquer convocação. Agora, a gente não pode fazer juízo de valor de condenar antes de ser ouvido as partes. Tem que ter muito cuidado. Está fazendo juízo de valor? Não, eu estou só dizendo isso. Que ninguém pode, eu acho que convocar qualquer representante do poder público nessa casa é para ouvir. E aí, esse processo está começando agora, né, que é um processo que está se iniciando, vai ser ouvido as partes. E vamos ouvir. O SPU, que é responsável pelo todo o patrimônio da União, também tem que ser ouvido. Porque como é que um terreno da União, vereador, é feito uso capião? Porque a primeira coisa que o Judiciário faz é consultar os órgãos estadual, municipal e federal, para saber primeiro se é um patrimônio de um ente público, né? Então parece que não foi feito isso. Primeiro não deve ter sido feito nem o uso capião. Se foi feito o processo de apropriação, aí é outro. Então acho que vamos ouvir todas as partes e aí depois a gente vai tirar as conclusões. Então, vereador Claudio. Vereador Ney, boa tarde a todos. Tenho uma grande estima por você, vereador. Você sabe fazer um trabalho bem feito dentro dessa casa. Agora, eu não concordo em convocar o Davi Silveira, procurador. Eu acho que ele é o que menos afeta nesse processo. Eu sou a favor de chamar várias outras pessoas. Agora não podemos chamar um para ser servido de bode expiatório. Considero muito o Ronaldo, o Ricardo, dizer que convoca quem for preciso. Recentemente tivemos que convocar uma pessoa dentro dessa casa, não foi convocado. Agora eu não acho justo de estar magoado com algumas coisas e querer jogar nas costas dos outros. Eu não acho justo um pagar pelo erro de 2, 3 pessoas. Isso eu não acho justo. Tenho uma grande estima por você sabe disso. E eu lhe adianto, eu vou votar contra o pedido da desculpa. Não querendo fazer o cara de bode expiatório? Não, Vossa Excelência, respeito muito a colocação de Vossa Excelência. E vou falar sobre os dois posicionamentos do vereador Ronaldo e Vossa Excelência ao mesmo tempo. Agora, eu só acabar aqui, o processo é importante se investir, mas tem que investigar com responsabilidade, sem tentar prejudicar pessoas que não merecem. Eu acho que vocês, os senhores, Vossa Excelência, vocês estão enganados na interpretação do assunto. O requerimento é tão somente, não é para acusar ninguém, não. O requerimento não é para espizinhar nem botar ninguém na cadeia, não. O requerimento é para o procurador vir explicar o porquê da desapropriação, já que ele é a parte principal, a procuradoria do município, é a parte que diz pode se fazer ou não pode fazer. Nós não viemos aqui para criminalizar ele, não. Mesmo porque se houver alguma coisa por trás, mágica por trás disso, pode ser até que não seja com ele, pode ser que seja outra pessoa. Podemos fazer, mas o meu requerimento, eu queria que explicasse claro, eu vou passar uma parte do vereador Maurício, ele é tão somente para que o procurador do município se faça presente em essa casa, através de uma convocação, para que ele nos explique, ele explique a parte da prefeitura sobre essas acusações, aliás, sobre esses levantamentos que a Advocacia Geral da União fez. Uma parte do vereador Maurício, do presidente, assim que o vereador Maurício finalizar, eu vou ler só um último parágrafo e encerro o meu pela hora. Obrigado pela compreensão, Vossa Excelência. Boa tarde, senhor presidente. Aí, presidente de exercício, todas as pessoas que hoje nos honram com a sua presença. Vereador Ney, desde a terça, onde houve uma turma atrasada e surgiu o assunto nessa casa, que eu sempre disse, me coloquei inteiramente à disposição para qualquer esclarecimento. Tive um cuidado, Vossa Excelência disse que tinha uma cópia desse processo, tive cuidado de ler ele. E
estranhei a convocação do procurador, porque em todo o processo lá, só tem uma citação do procurador. O procurador não fez avaliação. O problema aqui, e aí eu volto me associo aqui ao Jair. Pode até ser que esse processo de uso campeão tenha acontecido de forma errada, mas não é competência nossa. Foge totalmente a nossa competência e atribuição saber o porquê que o processo de uso campeão foi feito em 6 meses, por que o juiz concedeu, etc. Até porque não é competência nossa. Então, vindo para o processo. Então, quando eu vejo, a única coisa que o procurador do município, ele foi provocado, eu tenho um terreno, eu tenho um desejo de ser desapropriado. Ele recebeu documentação, está lá o terreno registrado no cartório. O terreno, vereadora Maiara, não é compra e venda. Tem o processo, Vossa Excelência tem aí, tem um processo lá, vereador aí. Terreno tal, em nome de fulano de tal, Osório Pereira, de Cicrano, o processo está lá. Perguntaram a ele, Vossa Excelência, eu tenho esse terreno aqui que eu quero comprar. O município quer adquirir para fazer uma escola. Como é que o processo está aqui o documento? Ele pegou, consultou o documento, ele deu parecer, dizendo que o terreno era passivo de desapropriação, pelo fato de que está ele totalmente legal. O que foi feito para trás? Como foi feito? Aí se avaliação, decreto, etc. Não foi competência de pagamento. O procurador está totalmente afora desse processo. Então eu concordo com o vereador Cláudio. Existem peças no processo que, se tiver interesse dessa casa me convocar, tranquilo. Agora, eu acho que a pessoa menos apropriada para vir para essa casa, prestar esclarecimento, é o procurador. Porque ele vai dizer, meu amigo, você quer saber o quê? Não. Vossa Excelência participou do processo, você vai ver inteiro do processo. A única coisa que ele fez foi o decreto de desapropriação. Pronto, ponto final. Como ele faria diante de qualquer terreno que a União, o Estado ou o município queira, está aqui o terreno, documento, registrado no cartório, tudo direitinho. Se foi uso campeão, se não foi, como foi feito o uso campeão, não cabe a ele esse julgamento. Cabe sim saber se é interesse do município, que era, porque foi motivado para isso, e se ele fazia um decreto de desapropriação. Então, eu sinceramente, se a gente tem intenção de apurar, e deve ter, eu acho que a pessoa menos apropriada a vir, porque ele pode chegar aqui e dizer assim, rapaz, a única coisa que eu vou responder é sobre o decreto de desapropriação. Porque vocês querem saber disso aqui? Não, eu quero saber outra coisa. Eu não posso responder que eu não participei. Não, eu quero saber outra coisa, eu não posso responder. Então, eu acho que nós vamos estar perdendo tempo. Mas, essa casa é soberana, o plenário é soberano para fazer, e também adianta o meu voto, como disse meu colega Claudio, voto contra, não ao processo que Vossa Excelência está conduzindo, mas ao requerimento do procurador, porque acho que ele não vai poder responder aquilo que são os grandes questionamentos que devem existir no processo. Obrigado pela parte. Senhores vereadores, e aí em especial ao vereador Ney, ao vereador Cássio, ao vereador Ronaldo, ao vereador Cláudio e o vereador Maurício participam do debate. Primeiro eu queria deixar claro que vou votar a favor do requerimento e respeito ao vereador Ney. Mas eu também não queria votar nesse requerimento não, porque se nessa casa de fato o vereador Maurício, a vereadora Richelle, o vereador Cláudio Jorge, o vereador Dr. Cláudio, o vereador Nilton, o vereador Ricardo, a vereadora Neide, o vereador José Aide, o vereador Vandinho, o vereador Carlos César, Ronaldo, vereadora Maiara e vereador Ney tiver de fato interesse em apurar, não é esse requerimento que tem que ser aprovado aqui não. Se tem compromisso essa casa, tem que instalar uma comissão de investigação. Porque aí vem o procurador, o prefeito, a secretária e todos. Porque nós não temos, vou voltar a dizer, nós não estamos discutindo. Nós estamos discutindo a partir do momento que o município entrou. Nós temos que saber se esse preço foi um preço de mercado. Nós temos que saber se essa comissão que avaliou usou mesmo a legislação fiscal vigente. Nós temos que saber quem são esses italianos. Temos que saber se o terreno foi comprado pelo valor justo. E ainda mais, que já estão nos autos do processo da contestação aí da Advocacia Geral da União. Nós temos que saber se existia legitimidade. Vou concluir. Se existia legitimidade para fazer essa compra. Porque o dinheiro é público. Tem que ser bem aplicado, tem que ser zelado.
parágrafo que vou encerrar, vou fazer uma proposta a Vossa Excelência aos vereadores. Verifique-se assim, disse a senhora procuradora da Advocacia Geral da União, a senhora Keila Pereira Nery. Verifique-se assim dos elementos constantes desses autos administrativos, não só irregularidades atinentes a uso capião e a desapropriação de bem público federal, reclamando a doação de medidas administrativas e ou judiciais, visando a recuperação do patrimônio imobiliário da União, mas também indícios de, olha o detalhe, presidente, malversação de verbas destinadas à educação, o que exige uma apuração quanto à origem dessa verba, se é federal, ordinária de órgão da administração federal direta ou do Fundeb. Eu quero fazer uma proposta aos meus colegas vereadores, levando em consideração o que o vereador Ricardo disse, o vereador Claudio disse, o que o vereador Jair disse e que o líder da prefeitura, o líder do prefeito disse. Eu retiro o meu requerimento de convocação ao nobre procurador, desde que a gente está na CPI, que está pronta, desde a semana passada eu estava esperando o melhor momento. Está pronta aqui pedindo a CPI que nós podemos convocar todas as pessoas. Se vocês assinarem isso agora, que não precisa ser colocado para votação, eu retiro o meu requerimento. Está aqui o papel pronto. Quem deseja assinar... Eu queria aproveitar e encaminhar o presidente que chamasse nominalmente os vereadores aqueles que gostariam de assinar. Vou pegar o presidente agora. Presidente, você concorda? Que a gente, se houver assinatura para a instalação da CPI, eu retiro o meu requerimento. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. A retirada do requerimento. Não sabe, não? Questão de ordem. Senhor presidente, a questão de ordem. A retirada do requerimento. Você acendeu, até ela ser limpo, né? O requerimento já foi até limpo, né? E pode ser até retirado. Agora a questão da comissão parlamentar de inquérito, né? Essa casa, os vereadores que se dizem assinar, primeiro vão ter que conhecer a fundo o processo, né? E ver se tem outro requerimento para assinar, né? E aí quem vai colher a assinatura é quem está apresentando, né? Eu, apenas com a CPI, que é um instrumento da minoria, precisa de um terço da casa. 5 vereadores. Se 5 vereadores assinaram essa CPI, inclusive assinar primeiro. Vereador, aqui pedir a presidência que lesse o requerimento da CPI. Já está ali. Está ali, feito. Presidente, lê, por favor. Logo, secretário. Vou passar aqui para a câmera secretária. Acabei de entregar. Compartilhamento de presença Sim, aí mostra o negócio da Eu retiro, se nós tivermos no mínimo 5 assinaturas, que é um terço, é um instrumento da minoria, precisa apenas de um terço da assinatura, eu retiro o meu requerimento de convocação do novo procurador. E aí nós chamaremos todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Se assinar 5, você tira o nome do Davi. Se assinar 5, já fica instalado imediatamente a CPI, eu retiro o meu Vereador, requerimento. para signatário das atribuições legais da forma mental, vem a presença de Vossa Excelência requerer a imediata criação de comissão parlamentar de inquérito para 120 dias para apurar o procedimento de desapropriação do terreno na localidade de Prainha por parte da Prefeitura Municipal de Minas pelo valor de R$ 950 mil. Convém destacar que as CPIs são uma expressão do poder constitucional de fiscalizar e de investigar o comportamento dos órgãos, agentes e instituições públicas. Segundo o Supremo Tribunal Federal, MS 24.847, Distrito Federal, do ministro Celso de Mello, as comissões parlamentares de inquérito constituem verdadeiros estatuto constitucional das minorias parlamentares, ou seja, destinam-se a ensejar a participação ativa das minorias parlamentares no processo de investigação legislativa. Sua base constitucional está na norma escrita no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República.
é pacífico o entendimento segundo o qual, atendidas as exigências formais incumpridas na legislação, esperar o requerimento do perito de instalação da CPI apta a produzir efeito no mundo jurídico, não precisando passar pelo crivo de aprovação de plenário. Departamento Legislativo da Câmara Municipal, março de 2015. Vereador Maurício Marco, PSB, Josmar Bandeira de Castro, PSD, Francisco Evandro, PSDC, Maiara Teres, PRB, Carla Richelli, PRB, Jair da Silva, PMDB. Não, estou dizendo os nomes dos vereadores. Está dizendo que está no papel. O que está no papel, não está assinado não. Presidente, questão de ordem, Vou precisa seguir. concluir. José Aí, do PSDB, doutor Cláudio Eufrásio, do PP, Ney Pires, SD, só da SD. SD, desculpe. Carlos César, PT, Cláudio Diógenes, PMDB, Neide Queiroz, PMDB, Ricardo Santana, PCdoB, Nilton de Carlos, PSDC, Ronaldo Lima, do PT. Gabinete do vereador Ney Pires. Uma questão de ordem, presidente. É preciso decidir que isso não vai entrar no ordem do dia e não precisa ser votado. Presidente, presidente. Vossa Excelência tem sido apenas um democrata. Só entender aqui de novo, quer dizer que se tiver um texto, você retira a assinatura, ou você retira o pedido da substituída. Eu pedi convocação. Bota aí, votação nominal, que eu sou o primeiro a assinar aí, pode ir. Votação nominal não. Chamada nominal, chamada nominal. Qual o seu compromisso, vereador? Qual o seu compromisso? Aqui. Eu vou convocar Não pode existir convocação para assinatura. Não pode Quem tiver assinado, Quem quiser assinar, o requerimento está na mesa, diretor, Quem com o quiser presidente, assinar. quem quiser assinar. pode chamar aqui para assinar. Não, Maurício, eu só li que dá um papel. Já ia corrigir, saber quem são quem serão. Depois disso, quem foi que assinou? Até meu filho. Vai.
colocado aqui, acho que está gravado nesta Câmara que grava esta sessão todas as terças-feiras, que iria votar a favor do requerimento convocando o procurador aqui. Mas pelo que eu estou vendo, nós não tínhamos, eu não sei se isso é hábito, mas tem que ser, né, algumas cidades legislativas. Na realidade, eu ia votar porque eu achava que o procurador deveria vir aqui, explicar as colocações dele, mas pelo que eu estou vendo, o requerimento era apenas uma forma de substituí-lo pela criação de uma CPI. Porque se o vereador Ney já tinha isso pronto, então na realidade o intuito maior era criar isso, que já tinha pronto. O vereador Ney já estava com isso pronto. Então se já estava pronto, eu não entendi nem por que protocolar o requerimento. O vereador Ney colocou que já estava pronto o ofício, tanto estava pronto que o vereador já passou para a gente assinar. Então assim, deveria ter entrado logo o vereador Ney. Era com pedido logo, já que já estava pronto, deveria ter entrado logo, era com pedido. Agora eu quero só dizer a Vossa Excelência, vereador Jair, que antes da gente nomearmos aqui quem vai compor o CPI, Vossa Excelência pudesse pedir à diretoria dessa casa uma cópia da lei orgânica, porque na lei orgânica nós colocamos como se compõe as comissões parlamentares de inquérito. Então eu queria pedir a Vossa Excelência que pedisse a lei orgânica para a gente verificar como ela é composta, para nós não cometermos erros aqui. Agora eu queria a lei orgânica mesmo, para a gente ver aqui. Questão de ordem aqui, só questão de ordem. Vereador Carlos, você foi muito feliz na sua fala. Parece que as coisas aqui atropelam os regimentos, mas deixa pra lá. Eu não tenho nada contra nenhum órgão de investigação. Eu acho que os procedimentos têm que ser primeiro. O requerimento foi lido, foi rebatido e foi retirado. Eu nunca vi isso em nenhum caso na legislativa. Não pode retirar. Primeiro. Não pode retirar. Segundo. O requerimento foi lido. Foi rebatido, não pode retirar. Primeiro. O requerimento poderia ter sido retirado até antes. Foi lido, debatido, tem que ser votado. Primeiro. Terceiro. Segundo lugar, vereador, caro presidente, você é o desta casa, conhecedor do regimento e da lei orgânica desta casa. E fizemos ainda, o vereador Maurício e o vereador Jair, você que é um regimentalista, o contrário. O pedido de comissão, que acho que ninguém se coloca contra, foi lido antes de ter sido assinado. Primeiro processo de uma CPI é quem requer a CPI, seja o vereador, quem é requerido pelo vereador, ele pegar as assinaturas. Após o número de 1/3 das assinaturas, quem quiser pegar aí traz para a mesa para o presidente ler. O presidente lê, instala a comissão e os partidos vão se sentar para indicar os componentes. E assim que funciona. O acordo de ser o relator quem indicou, isso é um acordo entre os partidos. Acontece muitas vezes, mas muitas vezes não, agora recentemente mesmo, os partidos que tinham maioria não indicaram para as comissões que foram instaladas no Congresso, porque isso é a indicação dos partidos. Mas aqui o processo foi atropelado. Foi lido um pedido de CPI e está assinado. Isso é rasgar o regimento, rasgar a vergonha. Não, vereador, você conhece o regimento. Você me pergunta. Vereador, você quer assinar? Você quer assinar? Você quer assinar o CPI? Garanta para o vai tirar. Agora, se você quiser convocar, você convoca. Mas aquele que convocou não vai mais convocar. vereador. Tô certo?
Então, quando ele disse aqui que isso era troca de moeda, talvez o público aí possa ter visto o meu funcionamento aqui em cima, que ele quis dizer que já se sabia que estava pronto. Eu não sabia que tinha esse papel de CPI. Eu sabia sim que tinha um requerimento, porque eu havia recebido a pauta e o requerimento estava dentro. Na hora que ele apresentou, entendeu? É só por esclarecimento para justificar. Muita tranquilidade que eu vou falar aqui. Primeiro, Vossa Excelência, não, vereador Ricardo, entendo. Vossa Excelência fica numa situação difícil. Eu não fico em situação nenhuma. Mas Vossa Excelência nem ouviu o que eu vou falar. Vossa Excelência disse para mim que a coisa aqui já era combinada. Pois é, Vossa Excelência desrespeitou. E vamos ter calma. E Vossa Excelência. Eu respeitei Vossa Excelência. Vamos ter calma. Todo mundo quer isso aqui. Respeita. Calma que é melhor. Presidente, eu queria levar a minha palavra, por favor. Vamos levar discussão. Quero que o senhor venha. Vereador, não, eu vou precisar Foi feita uma inferência sobre minha pessoa, que como se a gente já tivesse feito isso, ou eu tivesse combinado isso, teatralmente. Não, combina. Vou dizer, embora não tenha obrigação nenhuma de dizer, vou dizer a Vossa Excelência como é que isso aconteceu, eu e os vereadores da nobre população de Aquiraz. Eu ia entrar com o pedido de CPI na sessão passada, orientado pela minha assessoria. Acho que minha assessoria achou melhor que a gente convocasse a Procuradoria do município para fazer umas explicações e depois das explicações a gente veria se instalaria a CPI ou não. Nosso presidente, isso é tão verdade, novos vereadores, que eu fiquei aqui em tempo de pôr com a minha assessoria, a NECA, os meninos, ficaram correndo para cima e para baixo e a impressora estava com problema, para imprimir uma coisa que estava no meu arquivo. Porque quando eu vi aqui os vereadores dizendo que, os vereadores inclusive da base, foi dito aqui pelos vereadores da base, que chamar o procurador era pouco, que tinha que chamar mais pessoas envolvidas nisso. Neste momento, eu tomei a decisão de fazer uma proposta aos novos parlamentares, meus colegas, os adins dessa casa, de substituir. E se a gente conseguisse instalar a CPI, se eu conseguisse os 5 votos mínimo, e o importante é que tivesse uns 15 votos, que eu não vejo problema nenhum. Instale essa CPI. Se não encontrar nenhum erro, quando for fazer o fechamento da CPI, fecha a CPI por não encontrar nenhuma coisa de desabone de comportamento. Não tem, a discussão aqui não é essa. A discussão aqui não é porque o presidente abriu gentilmente e democraticamente para ler isso aqui, não. A CPI, a gente faz lá na calçada. Eu pego a assinatura fora e apresento aqui, não é na sessão não precisa de voto não. Não precisa estar em outro dia não. É uma ferramenta das minorias. Como nós temos menos votos do que a base dessa administração, a gente apresentou. Eu apenas fiz uma proposta decente aos meus novos colegas, para que a gente substituir, já que todos acharam poucos, isso aqui todos ouviram, todos discursaram aqui, os que discursaram, foram a favor que chamar o rapaz era pouco, o procurador. Então, se era pouco, vamos instalar o CPI, porque a gente pode chamar todas as pessoas envolvidas no processo. Não tem negócio de combinamos. E nada disso, nobre presidente, é importante mais. Se deu antes, se deu depois. A questão, presidente, é de achar os 950 mil reais que sumiram desse município e foram para a banda da Europa, da Itália, para saber se ele foi realmente por tudo de forma certa ou por canto certo onde está. Porque esses 950 mil era para estar sendo aplicado na educação das crianças e adolescentes lá do município, daqui da nossa prainha, que está sem escola e vai ficar sem escola porque a AGU suspendeu qualquer tipo de ação administrativa de construção que seja. Não tem negócio de enfeite. É uma coisa simples. É instalar a CPI. E eu vou finalizar, meu presidente, achando esquisito que não se assine uma CPI e queira participar dela. Não se assine uma CPI e queira fazer força para participar dela. Aí,
Para que participar de uma CPI se eu sou contra ela? Mas não pode não. Se 5 vereadores foram a favor, esses 5 vereadores têm que compor a CPI. Calma, vereador. Só pode participar quem assina. Não quer participar da cara. Não pode participar quem assina. Presidente, uma questão de olhar, eu queria deixar claro para a população de Aquiraz que eu estou aqui muito tranquilo. O que eu estou querendo achar é os 950 mil reais que estão perdidos lá pela Europa, que podia estar dando a assistência às nossas crianças. É somente isso que eu queria dizer. Gente, só um minuto, vereador Ricardo, por favor. Eu quero parabenizar aqui o vereador Ney pela iniciativa. Eu também. E os vereadores que assinaram o requerimento. Dá um beijo nele. Por quê? Porque, pela forma inteligente, que aqui houve reivindicação dos vereadores. Eu estou satisfeito porque a reivindicação dos vereadores, ela foi atendida por 5, mas foi. Os vereadores aqui no início acharam pouco. O nosso procurador, só o procurador, reivindicaram e foram atendidos. Foram atendidos com esse requerimento. Por isso que eu parabenizo aos 5 e a quem quiser votar. E quem não quiser assinar, é o seu direito, nós temos que respeitar, mas quero dizer que esses 5 aqui atenderam os reclames dos vereadores desta casa, que no início estavam dizendo por que não convoca juiz, não sei quem, porque só tinha o procurador, e agora sim, pessoal, esse é um instrumento pelo qual pode ser chamado qualquer pessoa, qualquer autoridade aqui, a citada, que venha fazer os seus esclarecimentos. E aqui ninguém está dizendo que está condenando a ninguém, não. Está condenando, vai ter apuração. Vai tramitar aqui, aí sim. Então eu quero parabenizar os vereadores. Eu quero ler o nome dos vereadores que assinaram o requerimento de CPI. José Jair Silva, Cláudio Diógenes, Ney Queiroz, Ney Pires, Maiara Teles, esses 5 aqui, Maiara Teles, Ney Pires, Jair Silva, Ney Queiroz e Cláudio Diógenes. Parabéns, isso está decretado, está instalado. Vereador Zé. A CPI está instalada e nós precisamos de votos 5, nós já temos. Quero dar oportunidade aqui ao Ricardo, que o nome dele foi citado, e o vereador aqui nessa casa tem que ser respeitado e é respeitado. Vereador Ricardo, Vossa Excelência, com a palavra. Vereador Zé, eu me impressiono ainda com algum desrespeito de alguns colegas. Primeiro, eu fui citado aqui 2 vezes. A vereadora dele, eu até entendo, porque eu coloquei uma coisa e ela interpretou mal. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, o vereador dele tem esse ato. Eu não vou nem dizer o nome para depois dizer que eu citei, que ele falou Já aqui. citou. Pronto, o vereador dele, Vossa Excelência, tem esse hábito. Vossa Excelência tem esse hábito. Mas, feio. Mas, eu quero dizer, Vossa Excelência, que não tem problema nenhum em instalação de CPI. Não tem problema nenhum. Quero só dizer, Vossa Excelência, em momento algum, eu não faço o que Vossa Excelência faz. Em momento algum, eu agi com desrespeito com Vossa Excelência, como Vossa Excelência agiu comigo há 2 sessões atrás. Não fiz. Vossa Excelência pega essa gravação e vai ver. Vossa Excelência tiver paciência de olhar, vai ver. Mas, o que eu quero dizer aqui, vereador Ney, já instalada a CPI, que se instale, que nós possamos investigar, que nós não podemos dizer que o regimento da casa não foi desobservado, algumas vezes não foi. Foi instalado a CPI, foi, tudo bem. Está instalado, irmão. Mas dizer, e tanto faz assinar antes ou depois, não é assim não. Vossa Excelência não está no Congresso não, faz do jeito que quer. Não é assim. Nós temos que, parabéns, foi instalada a CPI, vamos investigar os 15. Agora, dizer que tanto faz assinar antes ou depois, não é assim que o regimento diz. Dizer que quem compõe CPI é quem assinou CPI, Vossa Excelência tem um deputado estadual que acompanha há muito tempo e deve acompanhar o Congresso, pergunte como funciona a CPI. Não é assim não. Vossa Excelência quer compor outra coisa, não tem problema nenhum. Agora, dizer que quem compõe é quem assina, você já imaginou lá no Congresso, vereador Maurício, o cara assinou a CPI, o resto do deputado tem que ficar olhando.
o ritmo de estar lá. Se a Lei Orgânica disser que os 5 vereadores compõem a CPI, ótimo, está na Lei Orgânica, ninguém discute Lei Orgânica não. Se a Lei Orgânica disser que a proporcionalidade dos partidos, não tem problema, a proporcionalidade do partido. Até porque o meu partido aqui é Danico, só tem eu, não tem problema nenhum. Se a Lei Orgânica disser que é um acordo entre alguns líderes de partido, que seja de um líder de partido. Agora não pode ser do jeito que qualquer um quer, não. Tem que atender a Lei Orgânica do município. Porque a CPI já foi instalada, não tem muito o que discutir, não. Quem for compor, tudo bem. Eu, particularmente, não quero ser presidente da CPI, não. Até porque, vereador Jair, o que adianta eu compor uma CPI se o resultado dessa CPI vai ser apreciado pelos 15, não é só pelos 5, não. O trecho final da CPI tem que passar por todos nós, tanto faz compor uma CPI. Só estou querendo dizer, vereador Jair, é que nós precisamos, nessa casa, observar mais a Lei Orgânica do município. Porque às vezes as coisas acontecem, a gente passa pela Lei Orgânica, ou despercebida, ou percebida mesmo. Nós temos que ter um pouco mais de atenção com isso. Com relação à CPI, está chamado, tem discussão. Agora, regimento dessa casa, Lei Orgânica. Eu uma vez estava discussão nessa tribuna, tinha 10 vereadores, ficou 8. Pediram para me sair da tribuna porque não tinha mais fora. Eu peguei, saí da tribuna, tinha um problema, porque o regimento disse que tem que ter 10. Então, se eu tenho que atender o regimento nessa hora, que nós tínhamos que atender ele a todas as horas, independente do que for. É só isso, vereador. Ô Jair, nós temos um regimento, nós temos que atendê-lo. É só isso, não mais. Vamos investigar. Senhor presidente, eu não queria me ater a essas formalidades, embora o regimento integre a Lei Orgânica, em momento algum foi desrespeitado. Em momento algum. E eu quero que alguém cite. Estou aqui com o artigo 24 da Lei Orgânica do município, que é maior que o regimento, que já disciplina. Primeiro, olha, é muito óbvio que o vereador Ney já estava se preparando para trazer essa casa um instrumento legal, e aí, para que nós não fôssemos da forma que fomos aqui, aí sim, desrespeitados, foi um rolo compressor na constituição das comissões, porque dependia de maioria, e vossas excelências do grupo situacionista tem a maioria, mas graças a Deus e a Constituição de 88, Constituição Cidadã, a CPI não precisa de voto da maioria, é o instrumento das minorias, portanto não precisa. Agora eu fico pensando, por que discutir? O vereador só instalou a CPI depois de assinado o requerimento. Se vossas excelências tinham interesse de assinar, é óbvio que precisavam ouvir o teor do requerimento. Essa é a razão pela qual eu, na hora que o vereador Ronaldo se posicionou, eu falei que tanto fazia e tanto faz, porque o que vale é o resultado final. E o resultado final está aí. A mesa diretora, sob a presidência do vereador José aí, decretou a instalação da CPI. Agora, já, como oportuno, como é que pode? O requerimento está aí. Quem quiser assinar ainda pode. Mas não tem lógica. É muito mais justo de quem quer a CPI, que quem vai investigar, seja quem esteja na CPI. Nos casos da CPI é óbvio, porque se eu não assinei, eu vou participar agora. Pode ser que no Congresso seja assim, pode ser que na Assembleia seja assim, mas não dá nada, porque vai ter alguém lá que quer botar uma tampa no suspiro para não investigar. E depois, vereador Ricardo, se essa casa não aprovar o relatório final, manda para o Ministério Público, porque essa semana foi bem de 50 no Cariri. Acho que essa casa mostra a grandeza. É se tivesse a assinatura dos 15. Aí mostrava a grandeza. Porque nós estamos sendo todo o tempo e toda hora. A população de Aquiraz reclama. Porque diz que esses vereadores daqui são os vereadores comprados. Porque a
quando Vossa Excelência cita ou a lei orgânica do município, que está aqui na minha mão, ou o regimento, Vossa Excelência cita inclusive o artigo. Vossa Excelência citou aqui o artigo 24, que está aqui na minha mão. E é preciso isso. Quando a gente falar uma coisa, a gente falar com precisão. E eu defendo sim que a gente faça a instalação da CPI, porque é absolutamente ilógico a nomeação de pessoas da CPI que não quiseram assinar para que ela exista. Parabéns pelo comportamento de Vossa Excelência de sempre utilizar-se da lei orgânica, mostrando... Muito obrigado, vereador. Vou só encaminhar mesmo no sentido de repetir o que eu disse anteriormente. O primeiro ponto deve compor a CPI. Tem 3 cargos: presidente, relator e membro. Quem deve compor? Pela questão de analogia, pela questão de justiça. E isso, fique bem claro que é discricionário do presidente. Quem vai nomear não é o plenário, não é o presidente da Câmara, em exercício, que é o vereador aí. Então, por justiça, para que haja liberdade, transparência, licitude, com todo respeito a todos os colegas, deve ser ter como base o que é aplicado, já que a lei orgânica do regimento é omisso. Ela fala apenas que deve ser respeitada tanto quanto possível a representação partidária. Mas maior do que isso é a lógica que se utiliza nos parlamentos, na Câmara Federal, no Senado Federal e nas Assembleias, na Câmara Municipal de Fortaleza. Quem deve compor a comissão? O presidente deve ser o autor do requerimento, vereador Ney Pires. O outro, o relator, deve ser da maior bancada de seu fim, na discussão, na comissão da Câmara Federal. Não é de bloco partidário, não. É o representante da maior bancada, que foi eleita em 2012, que é o PMDB. O quadro vereador. O quadro vereador que tem aí, Ney Queiroz e Cláudio Jorge. Podemos nos reunir para definir. E o membro também deve ser dentre os 5 que assinaram a CPI por uma questão lógica, de justiça. Quem quer investigação, assina a CPI. Parabéns, Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu não quero tratar sobre esse assunto que o vereador já colocou, sobre a forma de nomear a CPI. Bom, aí vocês podem fazer da forma que vocês acham correta. Mas o que eu quero só aqui tratar, vereador Jair, porque eu estou cansado de ouvir nessa casa as coisas e às vezes ela não é por completo. Eu vou fazer questão de dizer que o povo já quer ouvir Vossa Excelência dizer. Vossa Excelência no seu discurso, de montar a CPI, de montar os membros da CPI, Vossa Excelência citou a composição das comissões dessa casa. Tudo bem. Se tem um presidente, se tem um relator, pode ser quem for, você que pode não. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando Vossa Excelência citou as comissões, Vossa Excelência não falou por completa realidade. Eu quero dizer aqui, nós tivemos na discussão das comissões dessa casa, que são comissões permanentes, que nós inclusive passamos bem 2 semanas que eu trecho de iniciação que ninguém queria votar. O que acontece? Nós tivemos, eu quero explicar isso um pouco aqui, porque eu vi o vereador já tocar no assunto. Nós tivemos o gabinete do vereador Ronaldo, uma manhã, eu, Ronaldo, estava o Carlos César, Vossa Excelência chegou. Vossa Excelência, naquele momento, vocês tinham um grupo de 8 vereadores, nós éramos apenas 7. E nós dissemos, vereador Jair, vamos discutir, vereador Ronaldo, não só com Vossa Excelência não, vereador Carlos César, vamos discutir as composições das comissões. Aí Vossa Excelência olhou e disse: não, nós temos que respeitar a proporcionalidade dos partidos. Porque naquele momento, Vossa Excelência fazia parte da composição do bloco e tinha 8 vereadores. E nós só éramos 7. Então nós éramos certeza perder compor uma comissão. Então quando eu levei para discutir com Vossa Excelência disse: não, tem que respeitar a proporcionalidade dos partidos. Eu disse: tudo bem. Quando se foi, passou uma semana ou 2, o negócio virou. Aí nós começamos a ter um bloco de 8 e Vossa Excelência ficava compondo um bloco de 7. Aí Vossa Excelência veio conversar conosco e disse: vamos entrar num acordo. Olha, quando Vossa Excelência
as Maurinhas. Não direciona o assunto. O presidente paga lá. Olha, aqui, vou nomear aqui, vou nomear a comissão. O acordo do requerimento, Vossa Excelência sabe que o plenário é soberano. Vossa Excelência sabe que o plenário é soberano. Como houve o acordo, eu disse se a CPI se instalasse, eu retiraria o requerimento de convocação. Todo foi. Vossa Excelência tem minha partição para retirar. Até que foi prejudicado o requerimento. Agora, 020. Requer o seletivo do senhor prefeito de Aquiraz, senhor Fernando Freitas Guimarães, esforço junto a Cíntia Luz para a instalação de imposto na localidade de Iguá. Vereador baixa assinado no senhor normativos regimentais, depois de ouvir seus pais, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com o objetivo de requerer o seletivo do senhor prefeito de Aquiraz, que faça esforço junto a Cíntia Luz para a implantação de dois postos com iluminação na rua Constituto Soares, por trás do centro de renda da localidade de Iguá. Levantamento da Câmara Municipal, vereador Ricardo Santos. Em discussão, requerimento. Eu queria pedir para votar em bloco, vereador. Vereadora Maiara, nem querem colocar os requerimentos para a votação em bloco. Requerimento 021, requer o senhor prefeito de Aquiraz, Fernando Freitas Guimarães, esforço junto a sentidos para a instalação de imposto na localidade de Iguá. Vereador Marcelo dos outros defensores negaram formas regimentais, depois de ouvir os pavimentos respeitosamente a presença de Vossa Excelência com o objetivo de requerer o senhor prefeito de Aquiraz, que faça esforço junto a sentidos para a implantação de dois postos com luminárias na Lagoa 2, em um beco que fica por trás da casa da senhora conhecida como Menina da localidade de Iguá. Departamento da Administração Municipal, vereador Ricardo Santana, PC do bem. Requerimento número 022/2015, requer o senhor prefeito Fernando Freitas Guimarães, esforço junto a sentidos para a instalação de imposto na localidade de Iguá. Vereador Baixado dos outros funcionários com regimentar, depois de ouvir seus pais, respeitosamente os presentes, com o objetivo de requerer o senhor prefeito de Aquiraz que faça esforço junto a sentidos para a implantação dos dois postos comunitários na Rua Beira Rio, na localidade de Iguá, por trás do ex-mercadinho do Nonato. Departamento da Câmara Municipal de Aquiraz e Casa Santana. Requerimento número 023. Requer o senhor prefeito de Aquiraz, senhor Fernando Freitas Guimarães, para o Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, para a instalação de redutores de velocidade, tartaruga na localidade de Iguá. Vereador Baixado dos outros funcionários com regimentais, depois de ouvir seus pavimentos respeitosamente a presença de Vossa Excelência com o objetivo de requerer o senhor prefeito municipal de Aquiraz, que faça esforço junto a Demutran para a instalação de redutores de velocidade, tartaruga na localidade de Iguá, presente de pontos. Em frente à escola de Nova Estudos, em frente à escola de Algira, em frente à escola de Paulo Freire, em frente ao Mercantil, no seu Paulo, em frente à casa do Genor Paulo e na entrada do Iguá. Departamento da Prefeitura Municipal de Aquiraz, vereador Ricardo Santana. Em discussão. Eu gostaria de discutir o requerimento 023, doutor Jair. É só discussão. Esse requerimento 023 eu pedi para discutir esse requerimento 023, vereador Ney Pires, vereadora Maiara, porque eu estou preocupado demais com a questão daquele asfalto meu igual, sabe? Teve o carnaval, tem a Semana Santa aí, e os caras não respeitam do jeito que está ali, mano. Os quebra-molas daquele não servem de nada. Os caras passam no avião. E aí acaba já atropelou criança, já atropelou idoso. E eu estou fazendo um requerimento aqui. Eu estou, na realidade, reavivando, podemos dizer assim, um requerimento que eu fiz em 2003. Estou fazendo outros pontos agora. Pedindo a instalação de redutores de velocidade, aquelas tartarugas, era do Maurício. Em frente à escola Oswaldo Studt, na entrada do Iguá, em frente à escola de Alzira, em frente à escola do Barro Preto, em frente ao mercantil do Seu Paulo. E eu quero pedir Vossa Excelência, como líder do governo, que sensibilize para tentar agilizar isso, porque eu estou muito preocupado
com a situação daquele asfalto. Os caras passam na moto com respeito, passam de carro do mesmo jeito, os quebra-mola que tem lá, vereadora Maiara, é muito baixo. Então eu queria ver se a gente faz um esforço junto ao Deltran para a gente instalar isso rapidamente, antes que aconteça. Nós já tivemos uma pessoa que perdeu a vida na entrada do Iguá, meu amigo Vinícius, primo de Vossa Excelência. Então eu queria pedir o esforço para a gente tentar agilizar isso antes que venha acontecer aí novas vítimas, na frente das escolas, as crianças saem. Então, tentar agilizar isso, era esse o meu requerimento, era essa a discussão que eu queria fazer. Senhor presidente, eu queria fazer um requerimento verbal e queria que fosse colocado junto com o vereador Cássio. Eu fui solicitado aqui, recebi uma ofício do professor Hinaldo, da Tapera, esportista, e eu vou fazer com Vossa Excelência. Esse requerimento eu fiz meu mandato passado, 2011, já fiz nesse 2013, esse mesmo requerimento, que é pedir à Prefeitura a instalação de luminárias naquele trecho que fica entre ali a entrada do Aqueirá Riviera, aproximadamente, até a entrada do Ibá, até aproximadamente perto da Bica, que até ali tem. Esse trecho, o vereador também pediu, foi um pedido nosso, então nós vamos fazer em conjunto, nós vamos pedir novamente o professor Hinaldo esse requerimento, até porque eu tenho todo o interesse, moro naquela região, caminho ali, às vezes ando de bicicleta, e para a gente realmente é um trecho que hoje não se sabe mais onde termina a Tapera, nem onde começa o Iguá, né? Então está todo conurbado, como se diz na lei da geografia, então a gente necessita dessa iluminação para que a gente possa fazer com segurança. Então, eu queria fazer um requerimento associado à vereadora Neide para que sejam colocadas luminárias naquele trecho entre aproximadamente a entrada do Aqueirá Riviera até a próxima Bica do Iguá. Obrigado. Eu queria pedir para você escrever esse requerimento de Vossa Excelência. Na hora. Presidente, quero fazer um requerimento verbal. Vamos juntos. Está funcionando. Senhor presidente, vou fazer aqui um requerimento verbal. Tentei protocolar hoje na casa, mas como já tinha passado o prazo para respeitar o protocolar, o requerimento eu vou fazer verbal, porque ele consta no regimento como requerimento verbal, que é o envio de congratulações, né? Está dentro do regimento, vereador. É um envio de congratulações. Eu quero dar um envio de congratulações, que só vai entrar nessa casa por escrito só na próxima sessão, mas seguindo aqui o regimento, eu vou dar as congratulações à Associação Cultural Solidariedade e Arte pela realização de um dos maiores, eu acho, que festivais hoje do litoral leste do município de Aqueirá, que foi um evento que aconteceu agora no dia 27 e 28 de março, sexta e sábado na praça. Foi um evento que juntou gerações, né? Foi um evento que sexta-feira teve sua programação, vereador Maurício, uma programação mesclada de 3 atrações: atrações local, atrações regional e atração nacional. Eu quero aqui primeiro, as atrações locais teve Lito Neves, né? Tivemos aqui sexta-feira, tivemos sábado todo o Piquado, e lá na terra do Pedro de Castro. E tivemos como atração regional Chico Pessoa, e como atração nacional tivemos Renato Seduqueres. Aí na praça, foi um festival com o apoio do governo do Estado e também da Prefeitura Municipal de Aqueirá, também da Secretaria de Cultura. Isso foi um evento realizado pela Lei do Senado, que é uma lei pela Secretaria de Cultura do Estado, que colocou o município de Aqueirá na rota dos festivais do Estado do Ceará. É o segundo Vila Sonora, né, do segundo município, e que agradou aí toda a população. Tivemos aí na praça os 2 dias em torno de 6 mil pessoas. Né? Então foi um evento que tanto um diferencial, eu acho que é o maior evento cultural do litoral leste, né? Porque juntou atrações locais, nacionais e regionais. E agradecer aqui a associação que foi a realizadora e os co-realizadores, o governo do Estado e o governo municipal. E dizer que, como já diz o Afonso, a gente não só quer comida, a gente quer bebida de diversão e arte. Agora, colocar em votação os requerimentos 020, 021, 022, 023 e 025. Não, 25 eu não devo nem vir. É o 020, 21 e o 22 eu não devo aqui.
São os prejudicados, da mulher do meio. O Ministério da Tartaruga, do Demotran. É do Ricardo. Aqui o outro é 4, 23. Desculpa. O requerimento verbal faz logo, presidente? Faz logo, requerimento verbal? É simples, presidente. O requerimento verbal. Posso fazer agora, presidente? Não, peraí, vai votar. 020, 021, 022 e 023. Em votação. Quem for de acordo, permaneça como está. Aprovado. Posso fazer o requerimento agora, presidente? O verbal depois, então? É, também vou fazer o verbal. Que é a realização de audiência pública para discutir a urbanização do açude Tabajara na forma que indica. O vereador Batista de Natal, com serviços legais na forma ambiental, e a presença de Vossa Excelência de querer que, após a aprovação pelo plenário desta outra Casa Legislativa, seja determinada a realização de audiência pública para discutir a urbanização do açude Tabajara. Por oportuno é que, ainda que determinar a transmissão do ao vivo da referida audiência dos modos utilizados para a transmissão das sessões ordinárias desta outra Casa Legislativa. A referida obra é fundamental e importante para o município, já conta com recurso aprovado desde a gestão passada. Assim sendo, requer o envio de convite para as pessoas abaixo relacionadas. Primeiro, deputado estadual Fernando Hugo Colares, representante da Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do município de Aquiraz, representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Aquiraz, senhor Francisco Reginaldo, ex-secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico do município de Aquiraz, senhor Luiz Gustavo da Silva, assistente de gestão, 4, DAS 15, votado na Secretaria Municipal de Saúde de Aquiraz, que postou nas redes sociais grave denúncia acerca do desaparecimento de verba destinada para esta obra dos cofres públicos municipais. Pelo exposto, solicito de meus pares o apoio para a aprovação do presente requerimento. Departamento Econômico Municipal de Aquiraz, vereador Neguias. Para discutir, presidente. Em discussão. Para discutir, presidente. Posso, presidente? Deve. Presidente, todo dia cada dia que passa, eu fico mais surpreso negativamente com as ações ou as desações, se é que essa palavra existe, dessa administração. Aliás, dessa desadministração, e essa palavra existe. Eu estou aqui com a documentação quase completa, porque não deu tempo de buscar o resto da Secretaria das Cidades, vou pegar amanhã de manhã, comprovando a verba de R$ 136.345,74 para a urbanização do açude Tabajara. Aqui o ofício feito pelo deputado Fernando Hugo, as respostas lá da Secretaria das Cidades, primeiro do gabinete do governador, depois da Secretaria das Cidades, o orçamento que foi feito à época, a licitação que foi feita à época, a tabela da planilha do acompanhamento do protocolo programado, Programa de Cooperação Federativa, PCF, mais conhecido popularmente como a verba parlamentar do dinheiro destinado pelo deputado sério, deputado Fernando Hugo, para que seja feita a reforma do açude do Tabajara. E vou repetir aqui, muita tranquilidade. Esta obra, esse dinheiro foi para que é a água levaria todinho para dentro do açude e está errando, diminuindo a capacidade de armazenar a água do açude. A rua que se pagar é mais um calçadão, nova presidente, de 3 metros,